Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje vamos mais uma vez responder as perguntas que vocês deixaram lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram sobreira.fábio e também lá no grupo do WhatsApp, a comunidade do mordomo, e também nos comentários que vocês deixam aqui nos nossos vídeos. Nós tivemos diversos comentários, diversas perguntas e vamos responder a alguma delas agora. E se você quiser a sua pergunta respondida, não deixe de participar, não deixe também de curtir esse vídeo se você gostar e não deixe de compartilhar com quem você acha que se beneficia desse tipo de conteúdo. E vamos lá para a primeira pergunta. Caso o governo taxe os dividendos, continua sendo um bom investimento em ações pagadoras de dividendos? Uma ótima pergunta, porque as pessoas estão muito preocupadas com isso. O que eu entendo é que os dividendos continuarão sendo bons, independente de pagar ou não impostos, já que dividendos é quando você recebe o dinheiro que aquela empresa que você investiu paga referente aos seus lucros. Boas empresas dão lucros, é isso que você tem que buscar. Boas empresas pagadoras de dividendos. Uma coisa boa dos dividendos serem tributados, se isso tiver alguma coisa boa, é somente se o governo de fato diminui as tributações antes da distribuição, ou seja, diminuir os tributos da empresa, principalmente o IR e o CSLL, dentro da empresa antes dela distribuir, porque a empresa vai ter mais motivação para poder reinvestir o dinheiro e menos motivação para distribuir, e isso vai fazer com que as empresas cresçam. Distribuir dividendos é uma excelente forma de remunerar os seus acionistas, porém, existem outras formas e as empresas vão sempre procurar isso, assim como acontece em outros países. Praticamente todos os países do mundo o dividendo é cobrado e ninguém deixa de investir em empresas boas pagadoras de dividendo por causa disso. Próxima pergunta. Qual é a principal diferença entre investir em um fundo imobiliário e comprar um imóvel diretamente? Olha, essa é aquele tipo de pergunta que a gente tem lá dos nossos pais, do nosso tiozão do terreno, dos nossos avós, que é: por que diabos eu compraria fundo imobiliário se eu posso comprar meu pedacinho de terra e investir? E as respostas não são tão simples assim, afinal de contas, você tem vantagens e desvantagens nos dois. A principal vantagem do fundo imobiliário é, com certeza, a comodidade, o valor mais baixo e os dividendos que hoje não são tributados, além de serem geralmente bem maiores do que os aluguéis que você recebe ali naquele imóvel. As desvantagens do fundo imobiliário é que quem não tem familiaridade, não entende direito como é que funciona, vai preferir sempre aquilo que está mais acostumado. E se você souber o que você está fazendo, é mais fácil você comprar um bom terreno, um bom imóvel, revender aquele imóvel quando ele se valorizar. Mas note, tudo isso tem vários intermediários, liquidez muito baixa, você tem que estar ganhando muito bem nessa transação para valer a pena, mas sim, temos vantagens e desvantagens nos dois módulos. Outra pergunta: o que é a política de dividendos de uma empresa e como isso pode afetar minha decisão de investimento? A política de dividendos de uma empresa é determinada para sabermos o que esperar dos dividendos da empresa. No geral, se a empresa não falar nada, ela pode ter que distribuir até 50%, diferente do que muita gente acha que é só 25%. Se ela disser alguma coisa, ela vai poder dizer: olha, eu vou distribuir pelo menos 25%, e é o que a maioria das empresas fazem, distribuem pelo menos 25% de dividendos, pelo menos aqui no Brasil. Próxima pergunta: como posso começar a investir com um orçamento pequeno? Bacana, você pode começar a investir com qualquer valor, desde que seja um valor que vai fazer alguma diferença na sua vida. Não adianta você colocar R$1, R$10, muita gente fica aí: como começar a investir com R$10? Bacana você começar a investir com R$10, mas vai te levar para onde isso? Para lugar nenhum. Você precisa começar a investir numa quantia que seja suficiente para poder fazer você se aposentar. Ou seja, se você quer ganhar 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 por mês na sua aposentadoria, você pode, desde que você coloque a quantidade certa para poder chegar lá. Não adianta achar que vai chegar lá colocando R$10 por mês. R$100 por mês, para você ter uma ideia, R$100 por mês, colocando a 1% acima da inflação. Lembre, acima da inflação é difícil você conseguir 1%, mas se você conseguir, você vai levar 40 anos para juntar mais ou menos R$1 milhão a dinheiro de hoje. E se você continuar ganhando esse 1%, R$10.000 por mês.
Veja, com apenas R$100 por mês você conseguiu juntar para ganhar R$10.000 por mês, porém, não é fácil, você tem que tomar risco para poder ganhar tudo isso e tem que esperar 40 anos. Se você colocasse R$1.000 por mês, note, você colocou R$1.000 por mês, em 20 anos você teria esse mesmo valor e conseguiria se aposentar muito antes. Então faz toda a diferença, você só pode fazer isso, ou juntar mais, ou esperar mais, o restante é o mercado que vai dizer o quanto tempo que você vai esperar, não é você. Próxima pergunta. Quais são os principais riscos de investir em criptomoedas e como posso minimizá-los? Criptomoedas é uma das coisas mais arriscadas que você pode fazer nesse mercado, porque afinal de contas, sabe quanto elas valem? Nada. Teoricamente não vale nada. Ou podem valer 1 milhão, 1 bilhão, a gente não sabe. Mas quanto que vale uma criptomoeda quando ela é criada? Teoricamente vale aquele projeto, aquele sonho, aquela crença das pessoas de que aquilo ali vai virar alguma coisa. E pode ser que vire, você não sabe. Lembre-se, muita gente acreditou que a internet seria o futuro lá no final do século passado. Elas estavam certas? Sim, a internet é o presente. Todas elas ganharam muito dinheiro com isso? Não, a grande maioria perdeu muito dinheiro, porque é muito difícil você saber onde investir em novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, que agora é a coqueluche, talvez a nova bolha que nós vamos enfrentar. Próxima pergunta, quais são os principais indicadores financeiros que devo considerar ao analisar uma empresa para investimento no longo prazo? Para avaliar se uma empresa é duradoura, você tem que olhar o histórico dela primeiramente. Empresas que têm mais de 100, 200 anos de existência tendem a ter mais 100, 200 anos de existência. Aquelas que começaram agora talvez tenham mais dificuldade de sobreviver futuro, afinal de contas você não tem um track record, que a gente chama, você não tem um histórico suficiente para saber se ela de fato aguenta o tranco nas crises. A verdade é que não dá para saber e você tem que olhar a gestão, tem que olhar as pessoas que ali estão, o mercado que aquela empresa está, quais são os resultados que ela vem obtendo ao longo dos anos, para saber se aquela empresa vale você colocar o seu suado dinheirinho. Você não vai virar um case de Americanas da vida, de RB, de CVC, de várias outras empresas, como por exemplo a Oi, que vem quebrando e quebrando muita gente ano após ano, porque as pessoas continuam acreditando no case de turnaround, que é voltar a ser uma boa empresa. O que pode acontecer ou o que pode não acontecer, tem tanta empresa boa no mercado, não vai colocar seu dinheiro em tranqueira. Próxima pergunta. Quais são os principais riscos e benefícios de sair de fundos e começar a investir diretamente em ações? O legal de você investir no fundo é que ele é muito fácil. Você vai lá, compra a cota do fundo e pronto. Você confia no gestor e no que ele está fazendo, porque você não sabe como fazer. Quando você começa a aprender um pouco mais, a ideia é que você comece a investir mais por conta própria. Por quê? Você vai entender melhor o mercado, entender melhor os fundos de investimento é legal, mas entender melhor as ações, os fundos imobiliários, as BDRs, tudo que tem no mercado, até mesmo a renda fixa, tem muita coisa legal para você entender e para você ganhar dinheiro. E a principal vantagem quando você faz direto é você sabe o risco que você está correndo, você não está na mão de um gestor que talvez não esteja fazendo o melhor trabalho para você, ter um monte de conflito de interesse envolvido muitas vezes e, é claro, você paga menos taxa. Qual é o problema disso? Você tem que dedicar o seu tempo, afinal de contas não há mistério, não há mágica, ou você aprende e faz sozinho, ou você delega para alguém para fazer para você, não tem outro jeito. Próxima pergunta. Quais são os passos básicos para começar a investir fora da poupança e que tipo de conta de investimento eu preciso abrir? Essa é uma pergunta muito comum. A pessoa pensa que tem que fazer uma coisa muito difícil para poder começar a investir, por exemplo, em ações, em CDBs de outros bancos, ou seja, ter conta fora dos bancões. Sendo que hoje você sequer precisa disso para poder investir. Os próprios bancões têm ali dentro corretoras, ou os bancos que hoje são grandes, como o Nubank, como o Banco Inter, também têm facilidade para você operar diretamente. E aí os grandões começaram a ver isso também e começaram a facilitar a vida de todo mundo, e isso é muito bom. Então, ou você vai abrir a conta numa corretora para poder você começar a investir, ou direto do seu próprio banco, vai procurar todas as alternativas de investimento para tirar seu dinheiro daquela bendita poupança, senhores, que não rende nada e é só um jeito de você perder dinheiro. Desculpem minha empolgação, é que eu fico um pouco chateado quando as pessoas perdem dinheiro na poupança. Próxima pergunta, quais são os riscos e benefícios de diversificar seus investimentos em imóveis para incluir fundos imobiliários?
Como eu já disse, é bem legal você investir em fundos imobiliários, mas também é legal investir em imóveis se você souber o que está fazendo. E aí eu não vou aqui discutir preferência, porque pode ser até que você possa investir nos dois. Você quer investir em fundo imobiliário para poder ter uma facilidade de ganhar mais, quer investir em imóvel porque você confia mais, está mais acostumado e sabe fazer o negócio girar, então você pode sim ter os dois. Até porque fundo imobiliário tem fundo de tijolo, que é imóvel, tem fundo de papel, que é emprestar dinheiro, como se fosse uma renda fixa, e tem até mesmo fundo diferente dentro dos fundos. Tem fundos que são feitos para poder comprar e vender imóvel, comprar alugar, comprar terreno, desenvolver, tipo o seu tio do terreno, que faz isso também para poder ganhar nessa valorização. Então, tem possibilidade para tudo nesse negócio. Próxima pergunta. Por que chamamos de investimento a curto prazo quando parece que demora uma eternidade para vermos algum retorno? Senhores, a paciência é uma virtude. Investir para curto prazo, como nós dizemos, é como aquela pessoa que fala, já estou pronto, um minutinho, já estou indo. E na verdade ela demora um tempão. É mais ou menos isso. Próxima pergunta, quais são as expectativas dos analistas para as ações do Banco Itaú e Tubiquato no próximo ano? Olha, Itaú, assim como os grandes bancos, são sempre bons investimentos, mesmo hoje pagando menos dividendos, e muita gente reclama, até o nosso queridão Luiz Barça está reclamando bastante ele de Itaú, porque está pagando pouco dividendo, está preferindo o Banco do Brasil, mas a verdade é que um banco bem gerido como o Itaú é sempre uma excelente oportunidade. Não é aquele tipo de investimento que vai multiplicar por 10 vezes nos próximos anos, provavelmente, porém, há muito ganho ali de dividendos e há muita segurança de investir num banco desse tamanho. Próxima pergunta. Se eu investir todo o meu dinheiro em uma ação e ela subir 1000%, vou poder comprar um iate e me aposentar na próxima semana? Muito legal essa pergunta, pessoal. Se você tiver um sobrenome Musk ou Gates, provavelmente esses 1000% vão possibilitar você de comprar um iatezinho qualquer. Agora, se você colocar apenas R$10, provavelmente não vai ser suficiente para você conseguir comprar um iate, talvez no máximo um triciclo, uma bicicleta ou a passagem do busão. Próxima pergunta. Quais são as melhores maneiras de economizar e investir para a educação futura dos meus filhos? Excelente, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente monta um canal no YouTube para ensinar você a como educar seus filhos e educar a sua família, e educar a você mesmo quanto aos investimentos. O que você tem que fazer para poder educar seu filho é sempre colocar ele em situações onde ele vai ter que lidar com o dinheiro. Isso é muito importante, seja nas brincadeiras, nas coisas que ele assiste na televisão, tem diversos programas educativos que ensinam a lidar com o dinheiro, e aí sim, quanto mais o seu filho se envolver com o dinheiro, aprender o valor do dinheiro, aprender que a mesada não é de graça, que a vida não é de graça, que as coisas precisam ser conquistadas nem que seja na brincadeira, aí sim você vai estar educando o seu filho para o futuro, e isso vai com certeza fazer com que no futuro nós tenhamos um país melhor, de menos endividados e de mais pessoas ricas, principalmente ricas de entendimento, ricas de conhecimento, que é onde está a verdadeira riqueza. Próxima pergunta, como posso obter informações privilegiadas sobre quais ações estão prestes a subir? Olha, no dia que você souber, você não me conta. Eu não quero saber, porque na verdade isso poderia configurar um front run, uma informação privilegiada, alguma coisa que vai provavelmente dar problema para você no futuro. É o que muita gente pensa que faz você enriquecer. Saber o que vai subir no próximo dia, na próxima semana, para você comprar antes. E tem muita gente que com certeza enriqueceu assim, mas essa não é a maneira correta, porque isso pode dar, inclusive, cadeia quando é descoberta a fraude. Eu não sei você, mas eu prefiro ser um rico de mentalidade solto do que um rico de dinheiro na cadeia. Próxima pergunta, como equilibrar a necessidade de segurança financeira com a possibilidade de crescimento dos meus investimentos na aposentadoria? Isso é muito importante. Quanto mais longe você estiver da sua aposentadoria, mais riscos você pode e deve tomar para poder conseguir ganhar mais, desde que esse seja o seu perfil. Mas o longo prazo te protege. Se você vai se aposentar daqui a 5 anos, por exemplo, você já não pode tomar tanto risco. E aí você tem que começar a migrar para os investimentos que pagam mais dividendos, que têm menos volatilidade, que garantem mais renda, porque aí você já está mudando da sua fase de acumulação para a fase de usufruto,
onde você tem que conseguir que o dinheiro venha fácil, que o dinheiro venha de forma tranquila para você não passar sufoco na vida, na aposentadoria. Afinal de contas, não é para isso que a gente junta o nosso suado dinheirinho. Próxima pergunta. Se eu investir em ações de uma empresa de café, posso esperar um retorno expresso? Ótima pergunta para poder encerrar o nosso quadro Pergunte ao Mordomo, porque eu lembrei que está na hora de tomar aquele cafezinho. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com quem você entende que vai se beneficiar do que a gente está ensinando aqui, de entrar nas nossas redes sociais e sempre comentar, tanto deixando suas perguntas, quanto deixando os comentários que vocês entendem que são importantes para a gente ir melhorando o que a gente está fazendo aqui, porque a gente faz para vocês com todo carinho. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Pergunte ao Mordomo.